Dar início à nossa primeira palestra com o tema Meliponicultura, abelhas sem ferrão, a promoção da sustentabilidade pela meliponicultura. Chamamos o palestrante mestre Celso Barbieri Júnior. Opa, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão presencialmente, fisicamente, que estão online assistindo a apresentação. Primeiro, eu gostaria de agradecer muito ao CREA por dar essa oportunidade de falar um pouco mais sobre as abelhas sem ferrão e logo de cara comentar que eu fiquei muito feliz de saber sobre os esforços que estão sendo feitos aqui em Jaú para a promoção da meliponicultura, né, que não é só uma atividade sustentável, ela é uma atividade promotora da sustentabilidade quando ela é encarada de uma forma responsável, né? Então, vamos começar? Bom, primeira coisa, né, eu sou o Celso Barbieri, eu faço parte do meliponicultura.org, faço doutorado em sustentabilidade na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, da USP, e eu faço parte também do projeto Beekeep e do SERPES, que é um projeto de cooperação internacional para a promoção dos polinizadores. Então, vamos lá. Pensando nos nossos ecossistemas, nos limites que o planeta Terra possui, nós temos uma série de aspectos que estão sendo impactados pelas atividades humanas, como a mudança climática, a acidificação dos oceanos, camada de ozônio, vários. Mas, acima de todos, o mais impactado é a biodiversidade, porque ele é afetado por todos esses limites ecossistêmicos, todos esses limites ambientais. Então, o limite planetário referente à perda de biodiversidade, ele é o mais impactado e ele já está estourado. Então, pensando nisso, deixa eu ver se... para baixo? Beleza. Pensando nisso, eu começo essa fala sobre a biodiversidade de abelhas no mundo. Estima-se atualmente que nós tenhamos cerca de 30 mil espécies de abelhas no mundo todo e aproximadamente 5 mil espécies de abelhas no Brasil. Sendo que aqui no estado de São Paulo, a gente tem aproximadamente entre 700 e 800 espécies de abelhas. O estado de São Paulo é extremamente biodiverso em relação às abelhas, porque nós temos aqui Mata Atlântica e Cerrado, nós temos uma confluência de ecossistemas que são naturalmente muito biodiversos, né? Nós estamos num dos 2 maiores hotspots de biodiversidade do planeta. A gente fala muito da Amazônia, é lógico que a Amazônia ela é muito biodiversa, mas essa região em especial ela é extremamente biodiversa numa área muito reduzida. E aqui, para exemplificar, nós temos abelhas solitárias. Essa aqui é uma abelha solitária nativa do Brasil, uma abelha solitária, a Blue Banded Bee, que é uma abelha australiana, que ela tem essas listrinhas azuis. Temos uma Halictide, nativa aqui do Brasil, e a abelha jataí, a abelha sem ferrão mais conhecida do Brasil. Mas as abelhas sem ferrão, elas são abelhas sociais, que ao contrário das abelhas com ferrão, as Apis mellifera, né, elas não fazem aqueles favos em formato hexagonal na vertical, né? Elas estocam o mel em potinhos feitos de cerume, que é uma mistura da cera que elas produzem com a própolis que elas coletam. Então, elas estocam esse mel
nesses potinhos, o que eu acho especialmente muito mais elegante do que os favos, mas aí eu sou suspeito. E o ninho das abelhas, ele é estruturado em favos de cria, geralmente em discos sobrepostos. Então isso aqui é a parte interna de um ninho de abelha sem ferrão. Agora, eu falei de biodiversidade de abelhas no mundo, mas e de abelhas sem ferrão? A gente tem aproximadamente 600 espécies de abelhas sem ferrão catalogadas ou em processo de catalogação no mundo, que estão nessa faixa pantropical, todas essas regiões tropicais e semitropicais do planeta. Porém, dessas 600 espécies, metade, cerca de 300 espécies, ocorrem no Brasil, sendo assim, 400 espécies na América Latina, né, e 300 no Brasil. O que quer dizer que nós temos pelo menos metade da biodiversidade de abelhas sem ferrão no mundo, e a maior parte da população nunca nem ouviu falar de abelha sem ferrão. As pessoas, quando você fala de abelha, geralmente elas conectam as ideias da abelha com a ferroada ou com o mel. Mas nem toda abelha tem ferrão, nem toda abelha produz mel, as abelhas sem ferrão produzem, né? Mas essa não é a maior riqueza das abelhas, a maior riqueza das abelhas não está no mel. Bom, antes de eu voltar a falar diretamente das abelhas, é legal a gente pensar no histórico de algumas coisas, né? A sustentabilidade é um conceito que é muito amplo, existem divergências sobre o conceito, mas o conceito mais conhecido é o do relatório de Brundtland de 87, né? O nosso futuro comum, que diz que o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades é o desenvolvimento sustentável. Mas essa visão que está representada aqui no tripé da sustentabilidade proposto pelo John Elkington, ele meio que já foi apontado como insuficiente para representar a sustentabilidade. Mesmo a gente tendo diversas referências apontando que a meliponicultura ela é uma atividade sustentável por apresentar aspectos sustentáveis nesses domínios, social, ambiental e econômico. Então, repensando um pouco como o conceito de sustentabilidade ele é aplicado, a gente pode fugir um pouco do tripé da sustentabilidade e pensar de uma forma um pouquinho diferente, é uma abordagem um pouquinho diferente, mas para pensar na sustentabilidade de uma forma mais integrada, e a gente vai usar a meliponicultura como exemplo. Bom, para a gente considerar alguma coisa sustentável, o que a gente precisa, né? Tem vários aspectos, mas eu acho que alguns aspectos importantes são o tempo, a escala e a multiplicidade de domínios. Quando a gente fala em tempo, a gente tem que pensar que algo para ser sustentável tem que ser sustentável hoje e para as próximas gerações, como em qualquer discussão sobre sustentabilidade. A escala. Quando você fala em sustentabilidade, não adianta só aquilo ser sustentável numa pequena escala, ela precisa ser sustentável numa visão mais global da coisa. E múltiplos domínios, a gente pensa nos aspectos da sustentabilidade, né? Social, cultural, econômico, ambiental. E, para discutir a sustentabilidade, a gente precisa de abordagens interdisciplinares, transdisciplinares, etc. Portanto, eu gosto muito dessa visão que um autor chamado Farley tem sobre questões ambientais, que ele compara que para a gente discutir questões ambientais, a gente tem que pensar como se fossem os óleos compostos de uma libélula. No meu caso, eu gosto de falar dos óleos compostos de uma abelha, em que cada
micro-olhinho, ele forma uma parte da imagem. E você consegue olhar para cada pedacinho da imagem separado. Mas quando você se afasta um pouco, você vê o todo. Então, para a gente discutir a meliponicultura, a gente pode começar falando de forma mais fragmentada, pensando no domínio ambiental da meliponicultura e no que a meliponicultura promove, intencional ou não intencionalmente. Então, se a gente pensar que quando a gente está criando as abelhas sem ferrão, a gente está, se fizer com responsabilidade, óbvio, a gente está conservando espécies de abelhas, a gente está impactando aqui, naquele limite ecossistêmico, naquele limite planetário, da conservação da biodiversidade. Por quê? Aproximadamente 80% das espécies de plantas com flores, as angiospermas, dependem da polinização de abelhas. E isso, pensando em algumas regiões específicas, como os Mata Atlântica e Cerrado, essa importância de polinização pode atingir 90%. O que impacta não só a reprodução das plantas, mas impacta também outros serviços ecossistêmicos, como qualidade da água, porque se as plantas não se reproduzirem, a gente não vai ter mata ciliar, né? A gente pode, pela polinização, conservar vários outros limites ecossistêmicos, como evitar assoreamento, a própria qualidade do ar, regulação climática. Então, tem vários outros serviços ecossistêmicos que estão relacionados com a polinização. E quando a gente fala nesse serviço de polinização, a gente também fala aqui dos cultivos agrícolas, os cultivos alimentares polinizados por abelhas, que em número de cultivos também chega muito próximo dos 80%. E que em porcentagem no seu prato, do que chega diretamente no seu prato, pelo menos 1/3 diretamente depende da polinização de abelhas. Bom, e aí a gente tem a própria conservação das espécies de abelhas. Essa daqui é a Melipona rufiventris. Ela é uma espécie de abelha sem ferrão, nativa do Brasil, que ocorre principalmente em regiões de cerrado, e ela está na lista vermelha do IBAMA por fragmentação de habitat. E essa espécie, muito provavelmente, sem os meliponicultores, sem os criadores de abelha sem ferrão, essa espécie vai ser extinta. Então, quando a gente trabalha a meliponicultura, focando na conservação, a gente pode conservar espécies de abelhas. Outro aspecto que a meliponicultura traz é o da recuperação e da consciência ambiental, né? Esse aqui é o Victor, filho de um amigo meu, André Matos, que trabalha comigo no meliponicultura.org, e aqui ele está fazendo a hortinha, ele está cultivando plantas, porque ele já sabe a importância que essas hortinhas, essas flores vão ter para as abelhas. Então, dá para você desenvolver esse tipo de pensamento nas crianças desde a primeira, segunda infância, utilizando as abelhas como ferramenta, né? Bom, e agora pensando no domínio econômico, né? Que muitas vezes é só no que se pensa quando se fala em sustentabilidade, acaba se dando uma maquiada nas coisas, falando, a gente está fazendo uma compensaçãozinha aqui, mas ele é sempre priorizado e os outros aspectos muitas vezes são negligenciados. Mas aqui eu quero demonstrar para vocês um pouco que com a meliponicultura você pode ter projetos que geram emprego e renda e que são muito lucrativos, sim, representam muitas oportunidades nesse domínio econômico, mas que podem ser promotoras de sustentabilidade.
Então, a gente vai começar pelo mais óbvio, que é o mel. E aqui a gente tem esses 6 meles, né, da MB, é uma empresa de mel de abelha sem ferrão. E a gente consegue agregar um valor muito interessante para o mel de abelha sem ferrão, que é muito mais valorizado, muito mais raro, tem características muito diferentes do mel de Apis mellifera, né, da abelha com ferrão. Cada mel tem uma identidade, e essa identidade depende de várias coisas, entre elas o local das plantas que fornecem os recursos para as abelhas, bem como as espécies de abelhas que transformaram esse néctar em mel. E quem faz isso? As abelhas. Uma novidade recente é a cerveja que é temperada com mel de abelha sem ferrão. Essa aqui é MB, e ano passado teve um projeto da Cervejaria Colorado que fez uma edição especial da Apia, né, que é uma cerveja artesanal, mas que é feita normalmente com mel de Apis mellifera. No passado tiveram 4 variações dessa Apia, a Double Apia, que tinha meles de diferentes espécies de abelha sem ferrão. E agora a gente tem a MB, que também promove o mel de abelha sem ferrão por meio da cerveja. E é importante a gente frisar que os produtos das abelhas, o mel e mesmo o pólen, eles estão sendo extremamente valorizados pela alta gastronomia. Então, os chefes premiados, aqui a gente tem o Victor Dimitrov, Abel Coelho, o Rodrigo Ribeiro, eles têm desenvolvido pratos que utilizam o mel de abelha sem ferrão, e isso agrega muito valor, não só no valor econômico do prato, mas também agrega na cadeia produtiva, né? Você trabalha desde a produção do mel até o que chega no prato da pessoa. Também temos produtos na área cosmética, como no caso da Eborá, que tem essa pomada antisséptica à base de própolis de abelha sem ferrão. E a gente também tem sabonete com própolis e cera de Scaptotrigona, né, como a mandaguari, tubuna, que são abelhas nativas sem ferrão. E isso tudo aqui muito na região. Conchas, São Carlos, a gente está num lugar que é bastante bacana para a meliponicultura. Outro aspecto é óbvio, que a gente, tendo esse desenvolvimento na meliponicultura e essa expansão, vão surgir oportunidades de vender produtos para a meliponicultura. E a gente está vendo por aí várias pessoas identificando esse processo de expansão da meliponicultura e disponibilizando produtos. Inclusive, no meu mestrado, que eu fiz uma caracterização da atividade de meliponicultura no estado de São Paulo, a gente observou que nos últimos anos tem tido um crescimento muito grande, uma popularização, né, da atividade no estado de São Paulo. Então, eu acho que é um momento, né, apropriado para a gente olhar com olhos um pouco diferentes para a atividade, com carinho especial para as abelhas, sem deixar de lado essa atividade que é conservacionista, mas com um olhar comercial também. Outra oportunidade gerada pelas abelhas é a polinização dirigida. Existem algumas empresas, como a Apiagri, que estão desenvolvendo mecanismos de levar colônias de abelhas para polinizar cultivos. Se você for pegar, por exemplo, o café, que o café não depende de polinização por abelhas necessariamente. Se você isolar o café para ele não ser polinizado, ele tem uma queda de produtividade de aproximadamente 30%. Porém, se você adicionar mais abelhas no sistema, você levar as colmeias para polinizar essas abelhas no campo, você pode ter um incremento de 28% a 30% na sua produtividade. Você vai ter os frutos
sempre com 2 grãos, grãos mais pesados, né? E isso é muito vantajoso para o produtor e para o criador de abelhas, óbvio. Agora, pensando em aspectos culturais, né? A meliponicultura, ela surge como uma atividade extremamente cultural. Opa, foi. Bom, como eu disse lá atrás, sobre o domínio ambiental, ela traz várias oportunidades de promoção de uma consciência ambiental, mas também é uma ferramenta de educação ambiental. Então, por exemplo, no meliponicultura.org a gente faz um trabalho muito forte de educação ambiental com as crianças, nas escolas, e a gente consegue tratar transdisciplinarmente vários temas de conservação, biologia dos insetos, polinização, serviços ecossistêmicos, de uma forma muito simples e lúdica, né? Para a gente conseguir dar esse tipo de conscientização para as crianças logo cedo. Eu acho que isso é muito importante de ser adotado, né? Até pelas escolas. Inclusive, uma coisa que me deixa muito feliz é que o movimento escoteiro, recentemente, adotou a meliponicultura como uma especialidade escoteira, o que significa que milhares de crianças vão ter contato, pelo menos com a palavra meliponicultura, e que para conseguir a insígnia, né, o distintivo da meliponicultura, vão ter que aprender um pouco sobre as abelhas, sobre conservação, criação de abelhas. Então, é muito legal que milhares de crianças vão ter, pelo menos, essa oportunidade de conhecer as abelhas sem ferrão. E, bom, como eu falei, a meliponicultura ela nasce como uma atividade tradicional, principalmente na América Central. Aqui nós temos representações do Amu-Sencab, que para os maias era um deus abelha sem ferrão. As abelhas sem ferrão, na cultura maia, era tão importante, tão valorizada, que eles tinham uma divindade dedicada às abelhas sem ferrão. Se vocês olharem aqui, esses discos de cria sobrepostos, eles lembram muito uma pirâmide maia. Então, eles faziam esse paralelo. Essa daqui também é uma atividade, uma comunidade tradicional no México, que ainda cultiva as abelhas de forma tradicional. Aqui no Brasil, os nossos índios eles não tinham um sistema tão organizado para o cultivo das abelhas. Mas o mel também é extremamente importante. As abelhas e o mel são extremamente importantes nas culturas indígenas brasileiras. Se a gente for pensar em inovação, uma coisa que eu gosto muito, assim, brasileiro tem um negócio meio MacGyver, né, de fazer gambiarra para tudo, né? E a diversidade, a gente ter 300 espécies, traz uma coisa bastante interessante do meliponicultor, que, ao contrário da apicultura, que tem tudo, já tem 200 anos que tudo é feito praticamente do mesmo jeito, é tudo extremamente padronizado, você já sabe como tudo funciona. Na meliponicultura, cada dia é uma descoberta. Então, tem muito espaço para inovação. Isso aqui é um alimentador que um meliponicultor chamado Rosso desenvolveu, que você consegue fazer alimentação interna das abelhas sem ferrão sem abrir a colmeia. Parece bobo, mas a gente tem várias coisas desse tipo pipocando todo dia por aí. Algumas dão mais certo, outras coisas dão menos certo, mas a gente vai seguindo. E também a meliponicultura ela é um objeto de pesquisa científica extremamente interessante. Como nesse caso aqui é uma pesquisa do grupo da professora Michele Manfrini, que está trabalhando com alimentação artificial de abelhas sem ferrão para multiplicação e para oferecer um reforço alimentar no período de inverno, por exemplo. Um projeto que a gente está desenvolvendo, ainda não está disponível para baixar, mas é um aplicativo para o mapeamento de ninho de abelha sem ferrão
identificação de espécies e acompanhamento do manejo de colônias, né? O projeto Beekeep é um projeto de ciência cidadã, em que todo mundo que quiser participar pode coletar e analisar os dados de forma democrática, participativa, em que você ajuda quem está começando, aprende com quem tem mais experiência, enquanto a gente gera novos dados sobre as abelhas, biodiversidade, atividade. E agora, pensando no domínio social, a meliponicultura também é uma atividade muito legal. Aqui, a gente vê que ela também é uma forma de lazer, né? Essa foto de um amigo meu, Felipe, foi de um aniversário realizado num evento no Pacaembu, né? Agora a gente não está tendo esse evento ultimamente, mas mensalmente os meliponicultores costumam se encontrar para trocar experiências, disponibilizar os seus produtos um para o outro. Então, isso é bastante bacana. As interações sociais nos eventos de meliponicultura e também ambientes virtuais. Se vocês procurarem por aí, tem centenas de páginas de grupos no Facebook e WhatsApp sobre meliponicultura, sobre abelha sem ferrão, em que as pessoas trocam informações o tempo todo. E é uma característica muito curiosa da meliponicultura. A maior parte dos meliponicultores aqui no estado de São Paulo tem como principal método de formação as redes sociais, a internet. Então, uma atividade que começa como uma atividade tradicional indígena, hoje ela é promovida principalmente por meios digitais. E eu acho que uma das coisas mais importantes que a meliponicultura pode trazer é a inclusão social. Essa aqui é a Nivalda, ela faz parte do projeto Eborá, ela é do assentamento Mário Lago, aqui de Ribeirão Preto, e ela trabalha com o projeto Eborá. E a Eborá ela trabalha com mulheres, principalmente em situação de vulnerabilidade, capacita essas mulheres para a produção, para trabalhar na meliponicultura e ter uma forma de inclusão social. Bom, a gente analisou, a gente viu todos esses pedacinhos da meliponicultura, né? E cada eixo, cada domínio da pirâmide forma essa pirâmide maior, né? Que é a meliponicultura. Então, eu deixo esse recado de que a meliponicultura ela não é só uma atividade sustentável, ela é realmente uma atividade promotora da sustentabilidade. Mas o que a gente precisa fazer quando olha para a meliponicultura você pode olhar cada pedacinho, mas a gente nunca pode negligenciar os outros. Porque quando você olha uma pirâmide dessas, nem sempre você está vendo todos os lados. Às vezes você tem que mudar um pouquinho o seu ponto de vista para ver o todo. E aí, eu queria fazer os agradecimentos, né? Opa! Oxe! Oi, não está passando. Bom, os agradecimentos. A Universidade de São Paulo, que eu faço meu doutorado, né? Ao meliponicultura.org, projeto do qual eu faço parte. Ao SURPASS, projeto em que meu doutorado está vinculado. A CAPES, que financia a minha bolsa de doutorado. Divulgar o Beekeep, que é o projeto de ciência cidadã que eu estou ajudando a conduzir. Todos os links para vocês conhecerem tanto o Beekeep quanto o meliponicultura.org vocês encontram no Linktree/meliponicultura e Linktree/Beekeep. A gente está em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. E uma coisa que... Próximo slide, por favor. Uma coisa que eu queria divulgar para vocês é o Melipocast, que é o primeiro podcast que fala sobre meliponicultura, sustentabilidade e abelha sem ferrão. A gente está em todos os tocadores de podcast, Spotify,
Deezer, é só ir lá. No YouTube também, vocês podem se inscrever. Conheçam que a gente fala com muito carinho sobre as abelhas sem ferrão e questões relacionadas à sustentabilidade. Agradeço muito ao CREA, a organização do evento, por essa oportunidade para falar um pouco sobre esse tema que é tão caro para mim, que é a meliponicultura e as abelhas sem ferrão. Muito obrigado. Nós que agradecemos, mas você fica aí um pouquinho que a gente agora vai abrir para perguntas. É verdade. Vocês que estão aqui conosco podem fazer as perguntas, o pessoal que está online já estava fazendo. Tem alguém que deseja fazer uma pergunta? Presente? Tá bom. Então a gente vai seguindo. Beleza? Olha, a primeira questão é da Carolina Matos, falou: Celso, boa noite. De que forma poderíamos pensar em PSA, que é pagamento por serviços ambientais, em associação à meliponicultura? Então, eu não sei como está no momento, mas a Secretaria de Meio Ambiente, né, e a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, elas tinham alguns editais para pagamento por serviços ambientais com a meliponicultura. Tem algumas exigências, né? Mas eventualmente tem alguns editais para pagamento por serviços ambientais com a meliponicultura. Você tem que trabalhar com espécies de abelhas sem ferrão nativas do estado de São Paulo, dentro da sua área de ocorrência. Precisa preservar uma parte de mata nativa para essas abelhas, fornecer os recursos, mas eventualmente tem editais. Se vocês procurarem direitinho, vocês encontram. Mais uma questão. Terminou esse? Ele ia falar? Tá, então passa. Eu queria fazer uma pergunta. Pode ser. Como que você pensa ou propõe que poderia ser feito um projeto ou um plano em sintonia até com o Código Florestal para promover o plantio de espécies que pudessem servir como pasto apícola, né? De espécies de árvores que tenham flores e que permita que as abelhas se alimentem, né? Então, como que você enxerga isso? Bom, muito obrigado pela pergunta. Eu acho essa pergunta muito pertinente para a discussão e para a temática do evento, né? Então, eu acho que um primeiro aspecto que a gente precisa levar em consideração são as espécies nativas da região, né? As espécies de plantas. E essas espécies que fornecem recursos para as abelhas. Você pode aliar isso com agricultura orgânica, agroflorestal e incentivar que isso seja aliado com a meliponicultura. Isso é bastante bacana. Então, um levantamento de espécies que podem ser espécies de interesse agrícola, né, para fruticultura, por exemplo, podem ser levantadas na região, incentivado esse plantio, mas além disso, eu super recomendo que se leve em consideração os períodos de florada ao longo do ano todo. Porque quando você tem um cultivo monocultural, ele fornece recursos só num período ou alguns poucos períodos específicos no ano. Quando você faz um calendário apícola ou melipolícola, no caso, você fornece recursos para as abelhas ao longo do ano inteiro, principalmente nesse período, né, de inverno, de seca, em que as abelhas estão mais necessitadas de recursos. Então dá para você aliar isso com o período dos cultivos que você quer incentivar. Então eu acho que esse é um bom começo. Existem espécies arbóreas que são perigosas para as abelhas nativas sem ferrão? Se sim, qual é a recomendação nesses casos? Bom, existem algumas espécies arbóreas que elas não são muito bacanas para as abelhas sem ferrão. Eu diria que a principal é a espatódia, que é aquela
É uma flor, é uma árvore africana que faz uma flor que parece um camarão, assim, ela é geralmente laranja, e ela é tóxica para as abelhas nativas, e também o formato da flor ajuda as abelhas a se afogarem no néctar. Agora, o que eu recomendo é, se você tiver numa propriedade privada e tiver essa planta, eu sugiro que você remova e substitua por uma espécie nativa, ou pelo menos uma espécie que seja parceira das abelhas. Se tiver numa área pública, eu sugiro que você entre em contato com as entidades competentes, com o órgão ambiental da sua região e discuta, traga essa discussão para esse órgão, para se fazer um plano de substituição dessas árvores por espécies nativas. Muito bem, agora a pergunta do André Matos. Existe algum curso online para iniciantes na meliponicultura? Olha, é hora do jabá, vamos fazer assim. Se vocês forem no meliponicultura.org, no nosso canal do YouTube, a gente desenvolveu um curso do meliponicultura.org com a USP mesmo, em parceria. A gente fez um curso 100% gratuito, está todo disponível no canal, e dá para você ter uma boa ideia de como começar na meliponicultura, e a gente também respondeu várias perguntas em lives, então tem um conteúdo bastante interessante para quem quer iniciar nesse tema. Dá para ser um hobby? Claro que dá. A maior parte dos criadores, na verdade, são hobbyistas. Muito poucos criadores criam com objetivos comerciais. Não, eu já criei abelhas, a gente não precisa de muito espaço. Eu já criei abelhas no apartamento de 40 metros quadrados na Liberdade, no centro de São Paulo. Agora eu tenho um apartamento um pouquinho maior e eu crio abelhas no apartamento numa boa. É só você estudar um pouquinho, prestar atenção em como que você vai fazer, mas geralmente você consegue. Boa noite, Josrael da FATEC Jaú. Parabenizar pela apresentação, pelo seu trabalho, né? Realmente a meliponicultura é algo apaixonante. Eu gostaria de saber de você, a gente tem visto na mídia muitos relatos sobre o problema do fipronil, né, dos inseticidas à base de fipronil, como o regente, utilizado aí para combater insetos sociais como formigas, cupins, apresentando mortalidade muito grande em apis mellifera. Queria saber do problema com as abelhas sem ferrão, se a susceptibilidade é grande também, se tem relatos de problemas sérios com esse inseticida, e se a modalidade de aplicação influencia, porque nós estamos numa região canavieira em que é aplicado no solo, né, muito embora me parece, não sei se ele já foi registrado, mas ele não é nem registrado para combate à saúva, é registrado para combate a cupim, mas ele é usado corriqueiramente para combate à formiga cortadeira, saúva e quem. Bom, a pergunta é muito boa, e eu vou falar um pouco do fipronil, mas eu vou abrir um pouco mais. Sim, o fipronil ele é extremamente problemático para as abelhas sem ferrão. A gente não tem toda a notificação das colônias que são perdidas por causa das abelhas sem ferrão, porque geralmente são criações menores, né? Então tem uma subnotificação. Eu gostaria de ampliar para os agrotóxicos no geral. A gente tem esse problema, inclusive com herbicidas, porque eles acabam gerando, e isso eu digo, independente da concentração que você utiliza, você vai ter algum problema. É muito discutido os níveis letais, né? A dose letal do agrotóxico para as abelhas, mas a gente também tem muitos estudos recentes sobre os efeitos subletais. Então a gente tem abelhas que perdem a capacidade de se localizar e voltar para a colmeia. A gente tem abelhas que nascem com deformidades e têm uma expectativa de vida muito curta. Então aquela imagem das abelhas mortas, ela é a ponta do iceberg. A gente tem um problema de
perda, né, dessa biodiversidade e diminuição das populações com o uso de agrotóxicos no geral. Eu acho que um bom caminho para o produtor de cana, no caso, é entrar em contato com a Secretaria de Agricultura, que tem o programa Cana Mais Verde, e discutir quais são as alternativas mais sustentáveis para fazer uma transição, um projeto de diminuição no uso de agrotóxicos e manejos mais sustentáveis dessa cana, né? Respondi? Celso, boa noite. Boa noite. Parabéns novamente aí pela sua apresentação. É um assunto, realmente, como já foi dito aqui, que nós estamos conversando muito aqui em Jaú. Eu sou Valéria, sou professora na FATEC Jaú e atualmente presidente do CONDEMA. Então, no CONDEMA de Jaú, a gente vem discutindo muito o assunto também. E surgiu lá uma demanda sobre a espatódia, né? E nós sugerimos essa supressão gradual e substituição até precoce com espécies nativas que seriam apropriadas, né, para as abelhas sem ferrão e também para a arborização urbana. Então, a minha pergunta é o seguinte: nós estamos montando essa lista dessas espécies que seriam ideais. A pergunta é o seguinte: se você tem ou vocês têm já alguma listagem de espécies que seriam nativas regionais para arborização urbana? Sim. E aí eu gostaria, depois a gente conversar e você disponibilizar, porque daí também para a gente já vai ser um avanço nessa listagem que a gente vai apresentar para o município. Não, isso é super importante, tem listas prontas, o pessoal da REBIP, né, que é a Rede Brasileira de Interação Planta-Polinizador, tem trabalhos incríveis sobre interações planta-polinizador e a gente consegue, dessas listas enormes, filtrar algumas espécies que são ideais, né, para arborização urbana, que não são super invasivas em calçada e que estão de tamanho, porte bacana, fáceis de fazer manutenção, e que dão recursos para as abelhas, né? Então, super possível, a gente pode conversar tranquilo. Tem mais uma pergunta de pessoal que está assistindo online, Albene de Castro. Qual o potencial da produção da meliponicultura no Brasil? Então, o potencial da meliponicultura no Brasil, ele é muito grande, porque se a gente for pensar no quanto que a gente explora, trabalha a apicultura, né, que já é uma atividade que nem era originária aqui do Brasil, com abelhas que não eram daqui. E o espaço que a gente tem para desenvolver novas técnicas e para divulgar esses meles, esses produtos das abelhas, esse espaço é enorme. O que a gente precisa é de capacitação técnica, parcerias e um olhar interdisciplinar, olhar com cuidado para a atividade e trabalhar ela não só como uma atividade econômica, mas como uma atividade integrada com outros aspectos. Mas esse potencial é muito grande. O que a gente precisa, no momento, é de boa vontade e regulamentação. Tem mais perguntas chegando aqui. Pode ser. Qual delas? Evandro Egrégio está perguntando: o que você acha das críticas de determinados grupos em relação à comercialização das abelhas sem ferrão e seus produtos, mesmo respeitando as boas práticas e a proteção do meio ambiente? Bom, tem espécies que são muito mais indicadas para a meliponicultura comercial. Eu entendo que a meliponicultura ela pode ser uma atividade comercial com as boas práticas aliadas. Então, você não tem necessariamente que desvincular a conservação da criação comercial. O que precisa ter realmente é bom senso, regulamentação e clareza do que você está fazendo. Porque
muitas vezes as pessoas, muitos meliponicultores tentam criar espécies pela maior produtividade, trazem espécies que são fora dessa área de ocorrência natural, visando o aumento na produção do mel. Mas o que eu acho é que se você tiver as espécies no local onde elas são nativas, você valoriza muito mais o produto. Os produtos de origem, né, eles são muito mais valorizados. Você não tem que pensar em aumentar o seu ganho só com o aumento na produção daquele produto. Às vezes você tem uma produção menor, mas ter um produto de uma qualidade maior, respeitando aquela regionalidade, dá uma identidade para o seu produto que vai supervalorizar ele. E não você pensar só na quantidade do produto. Mas falando sobre as críticas desses grupos, eu acho que assim, quando a gente está trabalhando e tem clareza de que o que você está fazendo está seguindo todos os protocolos de sustentabilidade, está amparado em pesquisa científica, e você está seguindo as boas práticas de manejo, as críticas estão aí, né? Então a pessoa pode estar fazendo uma crítica construtiva ou uma crítica que não tenha nada a acrescentar. Se a crítica tem algo a acrescentar, escuta, digere aquilo, segue e tenta fazer o seu melhor. Se a pessoa está só querendo diminuir o seu trabalho, bom, deixa ela está gastando o tempo dela fazendo isso. Muito bem, a gente já precisa encerrar e eu preciso então que você passe seu contato, eu já vi que você colocou aqui alguns links. Isso, aqui a gente tem todos os links, eles estão indexados nesses 2 links aqui, para ficar mais fácil. Então vocês, com esses 2 links, conseguem todos os nossos contatos. Muito bem, eu quero chamar agora o engenheiro agrônomo João André de Almeida Prado para entregar uma lembrancinha para você. Professor Celso Barbieri, a sua palestra foi maravilhosa. Realmente, você apresentou um universo gigantesco da meliponicultura em pouco tempo, né? A gente sabe que realmente é gigantesco esse universo. Eu sou um apaixonado também pelas abelhas, já assisti muitas palestras, mas muito do que você apresentou para mim foi novidade, acho que para a maioria também, né? Coisas que eu não sabia ainda sobre esse universo das abelhas, fiquei sabendo hoje, né? E olha que isso é um universo conhecido, né? Quer dizer, ainda temos muitos mistérios para desvendar sobre as abelhas, né? E isso é maravilhoso. E só uma informação para a gente se animar um pouco mais, né? Sobre a meliponicultura, além dos meliponários didáticos que nós já temos hoje aqui em Jaú, dentro do nosso projeto Meliponicultura, da Secretaria da Agricultura, da CAT, agora a nossa próxima ação, já bem próxima, é uma ação para a introdução do mel na merenda escolar. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença também na parte de educação ambiental, na parte de saúde e tudo mais. Então, realmente, parabéns, muito obrigado, e que de uma próxima vez você volte com um pouco mais de tempo, né, para conhecer Jaú, que você comentou que talvez não dê tempo, né, hoje de conhecer Jaú, mas a gente fica muito agradecido. Parabéns, deixar com você o certificado e alguns pequenos brindes. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, a gente tem agora um breve intervalo e daqui a instantes temos a palestra da doutora Samantha.